Nutrição. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui a dermatologista a doutora Larissa Fonseca para falar sobre caspa. O que você precisa saber para obter um couro cabeludo saudável? Seja bem-vinda, Larissa. Inicialmente, o que é caspa? O povo quer saber. Primeiro, obrigada pelo convite. Então, a caspa, que é o nome popular, é a dermatite seborreica. E o que é isso? É uma inflamação de áreas que a gente tem muita glândula sebácea, que é a glândula que produz o sebo natural da pele. Então, o mais comum que as pessoas conhecem é o do couro cabeludo, mas também pode acontecer no rosto, principalmente próximo à sobrancelha, região do nariz, próximo à região aqui das orelhas e também no corpo, na região das costas e aqui nessa região central do colo. E é uma doença inflamatória da pele. Então, por isso que pode causar coceira, vermelhidão e aquela descamação que todo mundo conhece. Jackson Tigre. Muito bem, bem-vinda, Larissa, aqui ao nosso programa, né? Falando desse assunto importante, atenção, homens e mulheres, sobretudo, né? Isso. Em relação a esse assunto que realmente é algo muito importante se discutir. Vanso, você com os cabelos ao vento, né? Você pensa que não tem a possibilidade de ter? Claro que tem, né? Né? Então tem. Então vamos saber. Doutor, então como evitar, né? E se tornar algo, além de ser uma patologia, né? Algo que causa um certo constrangimento, né? Para a pessoa que tem, né? Exatamente, causa muito constrangimento, principalmente por conta da descamação. Então, às vezes as pessoas relatam até, eu fico com vergonha daquele pó branco que cai na minha roupa. E é importante saber que é uma doença crônica, então ela não tem cura, mas tem controle. Então, é importante ter uma rotina de shampoo específico e também cuidados de skincare, então sabonete específico para o rosto, hidratante. E nos períodos de crise, que é quando tem a inflamação verdadeira, então quando fica bem vermelho, que coça, que irrita, ter a medicação específica para usar nesses períodos de crise. Por isso que é importante ter o acompanhamento dermatológico, porque às vezes ficar só usando produto por conta própria não vai conseguir controlar. E quais são os fatores de risco e o que pode piorar? Pronto, então assim, o fator principal é a genética. Então, o componente genético do paciente, ele vai ter uma predisposição para ter a dermatite seborreica, que vai ter uma alteração do sebo mesmo do paciente, aumento de fungos no couro cabeludo, na pele. E fatores de piora são extremos de temperatura, então muito frio, esse período de inverno é muito comum de ter crise, períodos de muito calor também, então o nosso verão também é comum ter crise, e estresse e alimentação, quando o paciente está comendo muito, de uma forma muito desregulada, bebe muita bebida alcoólica ou alimentos muito quentes, também pode ser um fator para ter uma piora. Tigre. Muito bem, né? E como evitar, né, a caspa? É possível, é uma doença crônica, a senhora acaba de trazer essa informação, né? Então, como a gente evitar esse tipo de constrangimento e, claro, amenizar essa problemática, né? Pronto, assim, a principal forma de prevenir, na verdade, é assim que você identificar que tem uma descamação, tem alguma vermelhidão diferente, já procurar o dermatologista para saber se realmente é uma dermatite seborreica. Se for, então você precisa ter constância nos seus cuidados diários. Então, higienizar bem o couro cabeludo. Então, nada de estar lavando o cabelo só uma vez por semana, como é muito comum. Então, tem que higienizar o couro cabeludo pelo menos em dias alternados. Evitar dormir de cabelo molhado. Sempre que faz, mulheres que é mais comum usar alisamento, quando faz alguma progressiva no couro cabeludo, normalmente tem uma piora dessa descamação. Então, quando fizer e se fizer, também ter o shampoo específico que vai usar nesse período aí de piora dessa descamação. Então, vai ser mais a questão da constância e saber exatamente o que precisa usar, para não estar usando produtos aleatórios e às vezes, piorando o quadro com a piora da inflamação. Então, tudo isso que você falou aí já faz parte do tratamento?
Isso, faz parte do tratamento. Então, assim, o tratamento do couro cabeludo especificamente, a gente usa shampoos que consigam controlar essa proliferação aumentada do fungo, que é esse crescimento do fungo no couro cabeludo. Então, precisa ter shampoo que tenha medicamento. Então, não é qualquer shampoo anti-caspa. É shampoo anti-caspa que tenha medicamento. E usar da forma correta. Porque como tem medicamento naquele shampoo, então precisa deixar um tempo agindo no couro cabeludo para que tenha uma absorção dessa substância, para que realmente tenha um resultado de controle dessa dermatite seborreica. E nos períodos de crise, o que acontece é que às vezes a gente precisa associar medicamento anti-inflamatório. Então, solução de corticoide ou de outros tipos de anti-inflamatório para melhorar de uma forma mais rápida o sintoma que o paciente tem. Maravilha. Muito bem. Tem algum produto, né, específico na Farmapele, né, que é indicado para esse tratamento, né? A gente trazendo sempre esse questionamento, né? Porque a gente sabe que a Farmapele realmente desenvolve produtos maravilhosos. E aí, algum produto que a senhora possa indicar para que o pessoal possa utilizar? Sim, o shampoo... Claro, passando por uma consulta antes, né? Isso. Então, assim, o shampoo da Farmapele, como eu falei, ele tem, tem as substâncias antifúngicas. Então, ele é um shampoo que tem medicamento. Então, ele é um shampoo que ele é adequado para o tratamento e também manutenção do tratamento da dermatite seborreica. Mas como você falou, realmente é muito importante ter essa consulta com o dermatologista, porque nem toda descamação no couro cabeludo é caspa. Então pode ser infecção por outros tipos de fungo, pode ser uma doença autoimune como a psoríase. Então por isso que é importante ter uma avaliação. Muito bem. O Marcos Jatobá acompanhando o programa, parabenizando aqui o quadro e falando que a sua desenvoltura é maravilhosa, parabéns. Também tem uma pergunta aqui, doutora, fico observando a máquina e o pente que o barbeiro usa e vejo que não tem uma higienização contínua. A caspa pode ser passada de uma pessoa para outra ou algum tipo de problema com esses equipamentos? É o Cícero, lá do povoado Freixeira. Que pergunta importante, Cícero. Obrigado aí pela participação. Pronto, então é importante saber que a dermatite seborreica ela não é contagiosa. Não? Então a gente não consegue passar de uma pessoa para outra. Mas se a descamação no couro cabeludo não for caspa, for uma micose, que é uma infecção por outros tipos de fungo, então se um paciente, uma pessoa tinha uma infecção, foi no barbeiro, o barbeiro usou ali o pente, usou a máquina, infectou esse equipamento e ele usou em outra pessoa, então ele pode passar a infecção, mas não vai ser a caspa. Doutora Maria Cícera do Planalto está perguntando o seguinte: dormir com o cabelo molhado aumenta realmente a caspa, né? Pode aumentar esse processo ou não? Sim, pode aumentar, porque quando você dorme de cabelo molhado, fica o ambiente ali no couro cabeludo fica úmido e abafado. E é tudo que o fungo quer para proliferar. Então você piora a dermatite seborreica, sim, piora a caspa. Bom, aqui o William está perguntando, ele usa muito boné. Se usar boné com o cabelo molhado, aumenta a possibilidade de caspas? Sim, da mesma forma, porque também fica ali o ambiente úmido e abafado, então pode piorar. Óbvio que não é assim, eu usei uma vez e já tive uma piora. Não, é mais aquele uso contínuo que aí vai tendo uma piora gradativa. Por último aqui, né, mais uma intervenção de ouvinte aqui dentro do nosso programa, né, que é o Francisco, né, que está em sintonia com a gente lá no Verdes Campos. Lavar com sabão de coco é bom, né, para eliminar as caspas? Tem aí essa, é verdade? Dá para eliminar, doutora? Não, isso é um mito. É mito? Isso é um mito. Até porque o sabão de coco, ele tem um componente muito detergente. Então, ele pode até limpar, mas ele vai deixar aquele aspecto muito seco no cabelo, então vai danificar o fio. Então, o tratamento é com shampoo que tenha medicação antifúngica. Ah, que coisa boa. É um produto oleoso, né? O sabão de coco, né? Não, mas ele contém um óleo dele próprio, né? É porque ele tem a glicerina para fazer o sabão, mas ele tem a detergência dele, que é a capacidade de limpar é muito alta. Entendi. Então ele acaba ressecando Resseca, demais, né, o fio de cabelo.
E aí ele fica bem quebradiço, cheio de frizz, que ninguém gosta. Um conselho para o pessoal de salão de beleza, tá, principalmente esses mais comuns, mais simples, os cabeleireiros ou barbeiros, como a turma sempre fala. É interessante, você passar álcool, alguma coisa ali, a questão de higiene ou não? O que é que é necessário fazer? Aqueles pentezinhos que eles colocam, né? Troca, não é? O pente 1, pente, como é? O número 1, número 2, número 3, né? O pente da máquina. Pente da máquina, isso. Isso, então assim, é importante sempre entre os pacientes, entre os clientes, né? Você fazer essa higienização. Então, pelo menos com álcool 70, você fazer essa higienização é importante, porque é aquilo. Como eu falei, você não sabe se o couro cabeludo do paciente é só caspa ou se é alguma infecção ali. Então, pelo menos você higienizando com álcool 70, você já consegue uma garantia de estar ali limpando bem o seu equipamento. Usa esse produto, esse shampoo da Farmapele, ideal, mais de uma vez por dia ou só à noite é o suficiente? Não, normalmente os shampoos anti-caspa, a gente usa em média de 2 a 3 vezes por semana. A não ser quando o paciente está com uma crise realmente muito importante, muito inflamatório. Então a gente usa todos os dias por um período, depois diminui a frequência como uma forma de manutenção. Ah, que maravilha. Doutora, há um constrangimento também em relação à caspa, porque tem gente que às vezes faz a barba, aquela irritação é em decorrência da caspa ou não? Isso. Que acaba ficando, quando né? Faz a barba, fica aquele vermelho, às vezes até meio anelado. Né? Isso. Também é a dermatite seborreica. Nessa região da barba. Aí precisa, além do shampoo, também ter o cuidado de skincare, que é justamente os cuidados com a pele. Então, um sabonete específico para o rosto, um hidratante e a medicação para quando tiver realmente com essa inflamação, que quando tá vermelho, coçando, para desinflamar mais rápido. Agora, interessante sempre procurar um especialista na área, uma dermatologista ou dermatologista profissional da área. E os produtos têm a Farmapele, isso aí já tem uma noção que lá tem de tudo nesse segmento. Mas com relação à importância de procurar um profissional da área. Isso é muito importante justamente para fazer o diagnóstico diferencial. Então, para saber se realmente é uma caspa ou se é outro tipo de doença. Como eu falei, se é uma micose, se é uma psoríase, que a psoríase é uma doença imunológica, então o tratamento ele é bem mais complicado. Ou às vezes se é outra doença inflamatória da pele, que o tratamento vai ser completamente diferente. Muito bem. Além dessa área, você atua mais em qual área com relação à sua profissão? Eu sou dermato, né? Sou dermatologista. A minha especialidade é a tricologia, então realmente é o cuidado com o cabelo e o couro cabeludo. Mas fora isso, eu também faço os tratamentos estéticos e cirurgia dermatológica. Também? Também. Maravilha, coisa boa. Quando chegou aqui a doutora, eu digo, oxente, essa menina já é formada, pensei que tinha 18 anos, no máximo 20 anos. E é feliz, viu? Com jovens como você, que já está na área já há algum tempo. Fiquei até surpreso quando falou a idade aqui, tem mais de 18 anos um pouquinho, mas muito feliz pelo o nosso bate-papo aqui, as informações prestadas para o nosso público ouvinte. Fica à vontade agora para algo mais que queira acrescentar. Deixa eu só trazer um ouvinte, né, que está participando. Tem ouvinte? É áudio, né? Áudio, então vamos trazer aqui o ouvinte participando através de áudio. Bom dia, Nazário, bom dia toda a equipe, bom dia. É o seguinte, eu tenho casos na família no qual a pessoa tem, né, essa questão dessa caspa, eu digo que é caspa, eu não sei o nome dado, que fica na sobrancelha, fica no couro cabeludo, mas aí ele fez uma avaliação e a médica disse que era sobre estresse, né? Era o estresse que causava isso nele. E realmente, quando ele foi medicado, né? Passou um tempo fazendo terapia e sumiu. Tem uns 3 a 4 anos que sumiu totalmente e ele não mais voltou. No caso dele era estresse. Pronto, então o estresse ele é um daqueles fatores de piora. Então o paciente ele tem a predisposição genética e aí pelo estresse importante acaba que leva a que chama crise, que é aquele processo inflamatório maior. Depois passa uma receita para mim para diminuir o estresse. Valeu, obrigado. E você atende onde? Muito obrigada. Eu atendo no centro, na rua Fernandes Lima, na clínica Climag. Climag. Isso. Valeu. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Até a próxima. E assim, Jackson Tigre, nosso diálogo especial aqui com a jovem dermatologista Larissa Fonseca, falando sobre caspa.
O que você precisa saber para obter um couro cabeludo saudável? Quem perdeu essa entrevista pode depois assistir no nosso canal no YouTube. Pois é, Nazário. E um abraço, né? O ouvinte que acompanhou a gente ao longo da manhã, desde 10 da manhã, ligadinho aqui no nosso Estúdio 1. Na sequência tem um futebol, as informações do esporte, mas deixar aqui um agradecimento especial, de fato, ao ouvinte, né? Que participou mesmo, efetivamente, no dia de hoje, aqui dentro do nosso programa. Até amanhã, às 10 da manhã, com mais um Estúdio 1. Vem aí, José Rocha e o time de peso com o esporte na Líder. Você acabou de ouvir Estúdio 1, conteúdo